Olá! Autismo hoje em dia. Está se falando bastante sobre isso, mas na verdade o autismo mudou muito, bastante. Hoje em dia nós já falamos de uma maneira diferente. Há uns anos atrás o autismo era desconhecido, era mal interpretado. Alguns achavam que era doença e outros achavam que era contagioso. Enfim, hoje em dia tudo isso foi por terra. Existe um novo conceito sobre o autismo. Um conceito mais inteligente, mais humano, mais inclusivo. E é sobre isso que nós vamos falar neste canal. Eu sou Olga Hosken, eu sou especialista no desenvolvimento infantil, também sou pedagoga, sou escritora e sou palestrante. E quero convidar vocês, se você está gostando desse canal, dá um like, compartilhe e também avisar sobre o meu curso. Eu coloquei um curso no Hotmart que se chama Tudo sobre Autismo em Criança. Lá vocês vão aprender bastante, de A a Z. Mas voltando a falar sobre o autismo. Então, hoje em dia descobriu-se que o autismo ele é diversificado. Nenhuma criança ou adulto autista jamais será como outra criança ou outro adulto autista. Eles se diferenciam. Às vezes, uma criança tem um tipo de sinal do autismo e o outro não tem. Às vezes a criança não tem o contato de olho, mas a outra tem. Às vezes o autista não é afeccionista, ele não se apaixona muito fácil, não se relaciona muito bem, mas já outros sim. Há aqueles que têm uma sensibilidade muito grande com a alimentação e outros não. Então nós nunca podemos dizer, isso funciona com meu filho, faça para o seu filho também. Orientar outra pessoa que tem uma criança ou um adulto dentro do espectro autista é complicado, porque elas se diferenciam. O mais importante é, primeiro, ter um diagnóstico completo. Esse é o ponto principal. Depois disso, buscar as terapias adequadas às necessidades do seu filho. Porque não são todas as crianças que vão precisar de uma terapia ocupacional. Não são todas que vão precisar de uma fonoaudióloga. Não são todas as crianças que vão precisar de um psicólogo e um fisioterapeuta. Porque às vezes ela não tem um desenvolvimento muito bom físico, mas tem um bom desenvolvimento social. E assim, essa diferenciação, ela só vai ser possível de ser dada mediante um bom diagnóstico. A pessoa que for fazer o médico, sempre recomendo que o diagnóstico seja feito por um médico, um neurologista principalmente. Ele precisa ter um conhecimento muito bom e dizer, olha, sua criança está precisando desta e desta e desta terapia. Ou somente de um tipo de terapia. Porque há crianças que precisam de todas as terapias. E você, como mãe, pai ou cuidador, sabe disso. Há outras que não. Às vezes elas não precisam de todas as terapias. E nós precisamos ter esse conhecimento. Por quê? Para não desperdiçar o tempo da criança com atividades que ela não precisa, ou também para que nós não possamos tirar da criança o que ela está precisando em termos de terapia, para o desenvolvimento dela. Eu sempre converso muito com minhas colegas de trabalho, e algumas são muito amigas minhas, e a gente sempre vai num debate muito importante, que é a questão da família participar das terapias. É fundamental. As famílias, os cuidadores, eles devem ter um conhecimento de como aplicar essas terapias,
para que quando a terapeuta ou o terapeuta ou os terapeutas não estiverem trabalhando com essa criança, a família que está ali no dia a dia saiba como atuar de maneira a minimizar situações difíceis, ajudar a família a entender como agir com essa criança, os parentes, os amigos, para você poder levar o seu filho numa festa e saber como você vai se portar, como você vai preparar o seu filho, já sabendo como ele vai comportar diante de uma situação social que talvez seja para ele uma dificuldade muito grande. Tudo isso nós aprendemos no autismo moderno, tudo isso nós aprendemos na neurodiversidade. Hoje sabe-se, e é uma filosofia que eu carrego comigo há anos, sim, porque já trabalho dentro do espectro autista há 22 anos nos Estados Unidos e com crianças com necessidades especiais há 33. É uma experiência muito longa e muito importante para dizer para vocês isso. As crianças, todas elas, têm alguma capacidade, se não todas as capacidades. Não pense que porque você tem um filho autista ou você tem um parente dentro do espectro autista, você não possa desenvolver algum talento que essa criança ou essa pessoa venha a ter. Todas elas têm capacidade para desenvolver em alguma atividade. Muitas vezes, e eu tenho visto isso no meu trabalho, muitas vezes a criança tem um talento incrível para desenho, mas os pais não entendem. Aí dizem, ele só quer desenhar, ele só quer desenhar. Ok, ele não vai ter que só desenhar, mas ele precisa ser direcionado para usar este talento em seu benefício. Porque quando adulto, ele terá essa possibilidade de trabalho, ele terá essa satisfação pessoal, e isso é muito importante. Então lembrem-se, todas as crianças, autistas ou não, atípicas ou típicas, ou qualquer outra criança que tenha uma necessidade específica, todas elas têm o direito de crescer, aprender, participar e principalmente de ser incluída. É muito importante a inclusão dessas crianças. E vejam, inclusão começa em casa. Quando você prepara sua casa para receber de maneira adequada o seu filho. Quando você prepara uma festa, por exemplo, você vai receber alguém, você tem que ter o cuidado de dar o ambiente que ele vai se sentir bem, que ele vai se sentir agradável. Lembrando vocês novamente, vocês podem aprender tudo isso no meu curso, tá? Tá no Hotmart. Tudo sobre crianças autistas. Tudo. Você vai aprender de A a Z todas as técnicas que você precisa aprender e trabalhar com sua criança. E o mais importante que eu falei ali atrás, e vou repetir. Você enquanto pai, você enquanto cuidador, mãe, parentes, vocês têm a obrigação, isso é uma obrigação, de participar, aprender as estratégias e aplicar essas estratégias. É fácil? Não é. Não pensem vocês que eu não compartilho da dor, da dificuldade e do sofrimento que vocês apresentam. É difícil, mas é necessário. É necessário e quando você engaja, ele se torna prazeroso. Você vai entender que tem prazer em participar do desenvolvimento da sua criança, que aliás é a minha meta. Os que me conhecem já sabem, eu sempre digo que participar do desenvolvimento de uma criança não tem preço. Você vê-la crescer, desenvolver,
integrar-se na sociedade. Isso é o principal e é através disso que o meu canal participa e vai falar sempre com vocês. Muito obrigada pela atenção e a gente se vê logo, logo. Um abraço a todas.